O xamanismo trabalha com um profundo respeito pelas forças da natureza, com rituais vividos por qualquer tipo de pessoa, envolvendo cristais, o fogo, a água, o metal, a madeira. E é um conceito de vida que busca no autoconhecimento a chave para o nosso equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. E para começar a falar sobre o xamanismo, né, eu trouxe uma definição aqui, entre aspas, do que é xamanismo, por uma visionária, uma leonina maravilhosa, que é a Carminha Levi. Quem não conhece o trabalho dela, quem não conheceu ainda, é muito importante conhecer, reconhecer e validar. E a Carminha Levi, ela diz o seguinte, de uma maneira muito simples e muito profunda. O xamanismo é um processo de autoconhecimento que se dá no inconsciente profundo, na mesma região em que emergem as forças criativas e curativas do inconsciente coletivo, onde repousam os arquétipos. Carminha Levi. Gente, tem uma coisa que é uma verdade aqui. A gente está vendo um renascimento do xamanismo e da cura xamânica, aquilo que a gente pode denominar como neo-xamanismo. E eu acredito mesmo, quero cada vez acreditar mais, que finalmente a gente está começando a reconhecer o valor espiritual e psicológico de tudo que os nossos ancestrais já sabiam, sem invalidar o que a ciência está trazendo hoje, em hipótese alguma. Mas o xamanismo, ele é conhecido por trazer em sua cultura a valorização da natureza e do autoconhecimento, tá? É bem importante a gente olhar para isso. Hoje eu vou falar um pouquinho, vou compartilhar um pouquinho sobre... trazendo um embasamento mais leve, né, mais teórico também sobre o xamanismo, e qual a conexão que eu faço, por que eu acredito que o xamanismo é importante dentro de um círculo feminino, dentro de um trabalho com mulheres, um trabalho de círculos mistos, por que ele é tão importante? Segundo Michael Harner, né, antropólogo e autor do livro O Caminho do Xamã, e fundador da Foundation for Shamanic Studies, né, que é uma escola de xamanismo nos Estados Unidos, abre aspas, o verdadeiro xamanismo é o mais antigo e difundido sistema metodológico de cura do corpo e da mente. Segundo evidências arqueológicas e etnológicas, as técnicas xamânicas existiam há 20 ou 30 mil anos em várias partes do mundo, esquecidas ou condenadas pelas culturas contemporâneas, porém preservadas pelos povos indígenas. Atualmente, o xamanismo está se tornando tema de pesquisas científicas e é aceito, estudado e adotado como filosofia e prática por um número crescente de pessoas no mundo inteiro. Fecha aspas. Isso é fato, tá? Pode ser que para alguém que entra nessa live hoje ache que isso é um tema muito absurdo que eu estou falando, mas se você tiver interessado nesse assunto, escuta um pouquinho, baixa as barreiras e abre espaço dentro de você para compreender um pouquinho o como isso é necessário para o nosso planeta hoje. Essa reconexão a essa sacralidade do que contém esse estudo, esse aprofundamento dessa tradição que a gente pode chamar, né, desse ressurgimento do xamanismo. Ainda citando um pouquinho do Michael Harner, lembrando que ele tem uma escola de xamanismo nos Estados Unidos, inclusive Carminha Levi foi iniciada por ele, e olha que importante a gente escutar tudo isso nesse momento que a gente está vivendo,
esse isolamento, essa pandemia, o quanto isso vai fazer sentido e que faz sentido a minha pessoa, tá? Quais são esses fatores, né, que o Michael Harner fala, que podem fazer sentido para por que esse xamanismo está ressurgindo? A busca por experiências estáticas e pela projeção astral sem a necessidade de substâncias que alterem a consciência. Lembrando que a viagem xamânica tradicional ela é realizada apenas com o som de batidas de tambor, nada contra, e pelo contrário, super a favor. Michael Harner, inclusive, tem uma experiência muito forte com a ayahuasca. Segundo ponto, né? Já que o anterior foi o primeiro. A busca por abordagens holísticas da cura em vista dessa grande decepção que a gente está tendo crescente com os recursos alopáticos e a medicina tradicional. Tá? Isso é fato, não é uma crítica, em hipótese alguma. Eu acredito que a ciência tem que caminhar de mãos dadas com todos esses movimentos, mas eu vejo que hoje a medicina integral está fazendo uma grande diferença no planeta. Tá? Eu poderia citar aqui vários amigos e amigas que praticam a medicina de uma maneira integral, e o quanto isso está fazendo, né, a diferença. Mas o porquê que o xamanismo está ressurgindo tão forte, né, um desses fatores é essa busca desejosa de nós, seres humanos, por práticas diferentes. Outra questão, né, a divulgação dessas antigas práticas de ecologia espiritual, que são tão necessárias nessa atual e crescente crise planetária do meio ambiente, são um desses motivos, é um desses motivos também, né? A reverência pela natureza e a comunicação xamânica, que a gente pode dizer, comunicação xamânica com outros seres vivos, estão restabelecendo essa conexão ancestral que a gente perdeu entre os seres humanos, né? Essas forças espirituais, ou seja, essa comunicação com os reinos vegetal, mineral, animal, esse estudo, que inclusive é científico, né? A gente tem um médico que estudou as propriedades, né, de conexão da nossa fala com a água, não me lembro o nome dele. Eu tenho até um oráculo que foi gestado em cima dessa pesquisa dele. Outra questão, a utilização do trabalho xamânico como um espelho em que são refletidos alguns aspectos e qualidades que ignoramos, mas que nos pertencem, que devem ser percebidos, reforçados e transmutados. Então, a conexão com esses totens, né, o reino mineral, vegetal, animal, que são arquétipos, né, e com as energias arquetípicas de vários panteões, permite essas experiências, essas interações que favorecem a nossa transformação num nível físico, mental, emocional ou espiritual. Ou seja, aquilo que a gente não compreende, aquilo que transcende, aquilo que a gente pode falar, né, de uma força sobrenatural, na realidade representam, né, forças arquetípicas que nos auxiliam na cura de feridas, de desequilíbrios, de desajustes, que favorecem a nossa transmutação e a nossa renovação. Então, ao meu ver, a tradição xamânica, ou o neo-xamanismo, é um caminho espiritual cujos valores se baseiam no respeito mútuo, na harmonia e na cooperação e colaboração entre todos os seres vivos. Isso é fundamental hoje, no mundo que a gente está vivendo hoje, tá? O individual e o coletivo. Tudo que existe na teia da criação, dentro do xamanismo, e isso me toca muito o coração, é conectado e interdependente. Então, não tem esse conflito, nem essa cisão entre o espírito e o corpo, energia e matéria, mundo real e realidade não ordinária ou incomum, que a gente pode chamar também de reinos sutis. Tudo é sagrado. E tira-se da natureza apenas o necessário e se repõe o que foi retirado de uma forma ou outra.
a essência espiritual reside em todos os seres, independente das suas formas físicas. Isso toca muito o meu coração. Então, o caminho desse arquétipo do xamã, falando dele como um arquétipo, fala sobre a transformação, fala sobre o fortalecimento e a cura individual, grupal e global. E isso é fundamental. Né? Se alguém não viu até hoje, com essa pandemia, eu espero que esteja vendo, né? Que o que eu faço aqui reverbera lá na Áustria, né? Reverbera lá na América do Norte. A gente está conectado, isso tem várias teorias a respeito, sobre vários estudos, a teoria do campo mórfico, a gente pode falar das teorias que trazem a constelação, né, do campo também. Então, falando um pouquinho do xamanismo, eu não vou me aprofundar muito aqui para não ficar muito longo, num contexto mais histórico e linear, né, do quando que os povos nativos indígenas, as sociedades começaram a validar mais esse neo-xamanismo, essa prática do xamanismo, lembrando que quando a gente fala de xamanismo, a gente não está falando só de culturas indígenas, tá bom? Nos anos 60, o mundo acadêmico ele foi surpreendido por uma publicação muito legal, A Erva do Diabo. Quem é a Erva do Diabo? É uma publicação sobre xamanismo, né, do Carlos Castanheda, que foi uma super revolução, porque ele veio abalar as crenças científicas, tá? E falando sobre os processos de iniciação do xamanismo. Então, o Castanheda, ele desafiou com muita coragem, né? E ele trouxe esse pioneirismo, a rigidez desse pensamento cartesiano. Ele deu início ao retorno do herói da consciência, o xamã, e desse movimento que a Carminha Levi coloca como neo-xamanístico, tá? E paralelamente ao Carlos Castanheda, a gente pode citar aqui, né, mais um antropólogo que eu já citei antes, maravilhoso, que é o Michael Harner, né, que inicia-se no xamanismo na floresta amazônica através da ayahuasca. E surge, assim, uma outra via de neo-xamanismo, que se expande aonde? Nas universidades. Isso é fantástico, chegar, né, Michael Harner fez isso, o xamanismo dentro do campo universitário. E isso acaba correndo como um rio tranquilo no mundo acadêmico, por se basear em quê? Em dados científicos, né? O Michael Harner, quando ele publicou O Caminho do Xamã, e ele leva, olha só, gente, isso é sensacional, e ele leva para suas aulas de antropologia esse xamanismo interno, aquele que é acessado ao toque do tambor, né? Então ele trabalhava com a medicina do tambor, assim como a Carminha Levi trouxe para cá para o Brasil. Isso é fantástico. Quando ele publicou esse livro, o Michael Harner, aí você pega o Castanheda, é como se fossem um divisor de águas, né? Porque entrou no acadêmico, isso começou a ser lido muito, né? Inclusive o Michael Harner, né? O método do seu trabalho é muito o som do tambor, né? E o som do tambor acabou também saindo das universidades e foram se criando vários grupos de xamanismo. E nasceu, então, a primeira escola de xamanismo, né? Que é a escola que o Michael inaugurou, que inclusive Carminha Levi estudou, tá? Quem não conhece Carminha Levi é bom estudar. E esse feito do Michael Harner foi validado porque os estudiosos começaram a perceber que os sons do tambor, né, o tambor é conhecido, né, nas tradições xamânicas como o cavalo, né, é aquele que te leva, é nesse cavalo que o xamã consegue não apenas fazer a ligação entre os mundos, aquilo que eles chamam do mundo do meio, profundo e superior,
tá? Já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas também levar as pessoas a um estado alterado de consciência só com o toque do tambor, e isso é provado cientificamente hoje, que a pessoa acaba se conectando com aquilo que o Jung podia falar, né, que é o nosso ego e o nosso self, e o tambor é a criança divina que faz a comunicação entre o ego e o self, tá? Então, falando um pouquinho mais sobre esse mundo do meio mundo profundo e superior, o primeiro é a nossa realidade cotidiana, tá? O segundo é onde habitam os arquétipos do nosso ego, a nossa criança interna, entre outros, né? E dos reinos mineral, vegetal, humano, animal, e o nosso guia xamã, né? E o terceiro é a morada dos grandes arquétipos mestres, né? O Deus, a deusa, os orixás, os anjos, os arcanjos, os seres iluminados, né? Os mestres ascensionados, tá? Então, a gente acaba transitando através dessa técnica, né, do xamanismo, do neo-xamanismo, colocada por esse antropólogo, né, levada para o campo universitário, para suas aulas de antropologia, sem perder a consciência. E esse é um talento específico do trabalho xamânico, é o que define o xamã. Ele consegue caminhar entre todos esses mundos sem perder a consciência. Ele altera o estado, mas ele não perde a consciência. E um dado muito legal também, que a gente pode falar sobre uma das medicinas que o xamanismo traz, que é o uso do tambor, né, que é o cavalo, como eu coloquei há pouco, o toque do tambor, né, o toque do coração, é o primeiro som que o feto ouve na barriga da mãe. Então, a batida do coração dela, que ressoa com o coração da Mãe Terra. Então, quando a gente ouve um toque de tambor, muitas pessoas falam, quando a gente pega um tambor, deixa eu pegar um tambor aqui. Não vou tocar tambor aqui o tempo todo, tá? Mas só para vocês entenderem o que eu tô falando. Esse som, né, que é o som do coração, eu fico imaginando o bebê lá no ventre escutando esse som. Então, quando a gente traz um adulto, ou leva, eu sou educadora também, além, né, da minha formação em psicologia, eu fui para a educação, eu tive uma escola há 9 anos, e nós trabalhávamos o tambor com as crianças, né, que é a musicoterapia. Então, era muito interessante como as crianças acalmavam com o som do tambor. E isso é um estudo. Mas o que tudo isso tem a ver, né? Enfim, né? Eu falei da onde vem esse estudo, qual foi o divisor de águas, sobre a importância do tambor, né? E que o surgimento desses dois maravilhosos, né? O Castanheda e o Michael Harner, foi um marco na validação dos povos nativos ao nascimento ou renascimento desse neo é renascimento, né? Ou é um nascimento novo, do neo-xamanismo, tá? Mas o que tudo isso tem a ver com o círculo de mulheres? Com os círculos sagrados, com o feminino? Qual é a deusa que a gente pode estar falando aqui, trazendo para cá? Qual é o arquétipo que tem a ver com esse movimento de neo-xamanismo? Qual é? Sabem? Quem sabe? O caminho da guardiã de ciclos de mulheres, da terapeuta, da mulher medicina, ele passa pelo coração. E aí eu quero citar aqui uma professora, uma amiga, a Patrícia Pina, que criou aqui, né, um jogo maravilhoso, que é a Sementes de Quem Sou Eu, o jogo dos dons e talentos, que ela traz a roda de medicina. E aí vocês vão entender daqui a pouco onde eu vou chegar. Eu vou pegando uma lãzinha vermelha daqui, uma lãzinha azul daqui, e vou chegando lá, tá, gente? Alguma coisa vocês vão aproveitar.
Na roda de cura, o caminho do xamã, que é um jogo que ela criou, que está aqui, que eu posso mostrar para vocês depois, ela começa assim: somos natureza vestida de gente. Esse texto é do Valmir Sedotti. E ela fala assim: os povos indígenas consideram que cada um de nós é um remédio, que o universo precisa para se manter saudável. Então, eu, você que está aí nessa live, você é um remédio para que a gente possa passar por esse período de crise, dessa pandemia, que para alguns está sendo um movimento de autoconhecimento, de colaboração, e para outros está sendo um movimento de investigação profundo, e para outros está sendo tudo isso. Quando nos damos conta de que somos luz e irradiamos a nossa luz, nos expressando com verdade e alegria, mantendo a nossa frequência alta e positiva, estamos bem em todos os sentidos. O espiritual, que está relacionado ao fogo, o emocional, que está relacionado à água, o físico, que está relacionado à terra, e o mental, que está relacionado ao ar. Somos como o xamã, que nas culturas indígenas ancestrais é quem consegue entrar em contato com a sabedoria da vida, que é o arquétipo do mestre. Quem consegue enxergar o futuro, as possibilidades infinitas e revelá-las através de um canal criativo, que é o visionário. Quem tem o dom de trazer de volta a harmonia perdida através da conexão com o divino, que é o curandeiro interno. E quem tem a sua flecha apontada sempre para o alto, buscando conquistar o que vai em seu coração, a flecha vem do coração. Quem luta pela conquista dos seus ideais, que é o grande guerreiro. Lembrando que esse conteúdo é uma compilação e uma releitura da Patrícia Pinar, mas é um conteúdo que está no livro Caminho Quádruplo, da Ângeles Arrien, tá? E ela cita assim: os 4 elementos, terra, água, fogo e ar, que encontramos no zodíaco também estão presentes na roda de cura, ou na roda da doce medicina indígena, representação ancestral da roda da vida em seu movimento cíclico. E aqui eu já estou falando um pouco de feminino, e aqui eu já estou falando um pouco do porquê é importante esse conhecimento retornar para os círculos de mulheres, porque nós mulheres, com toda essa era patriarcal, androcêntrica, nós nos desconectamos muito dos nossos ciclos. Composta por 4 quadrantes, cada um correspondendo a um ponto cardeal ou cardenal, a um dos 4 elementos relacionados às funções da nossa consciência: pensamento, sentimento, intuição e sensação. E em cada um de nós, essas funções estão distribuídas de formas diferentes, o que resulta no nosso tipo psicológico. Então, quando a gente está buscando autoconhecimento, e esse se torna o guia das nossas escolhas, a paixão que a gente sente por determinadas técnicas de cura obedece a um chamado que a gente pode chamar, a gente pode colocar um chamado que a gente pode chamar, ficou horrível, mas um chamado que a gente pode denominar de visceral. Então, não as escolhemos porque as achamos simplesmente interessantes. Eu acho o xamanismo interessantinho, que legalzinho, que é moda. Não, mas porque uma parte nossa se sente acalentada, pertencendo e irresistivelmente atraída por elas, mesmo que ainda não tenhamos esse conhecimento, tá? E eu vou chegar já no arquétipo, aí vocês vão entender um pouco mais, tá? Então, falando através do meu sagrado ponto de vista, porque, né, como se eu estivesse aqui com o útero da fala, ou o bastão da fala, que já é um conhecimento nativo, né, norte-americano, eu acredito que as técnicas, as terapias e as curas nos escolhem, porque, na verdade, nós é que precisamos delas, em primeiro lugar e mais. Então, quando o aluno está pronto, o mestre aparece, não é isso? E o mestre, muitas vezes, pode ser um caminho, como o caminho xamânico. E dentro de um círculo feminino, essa sabedoria, ela é fundamental, tá? Nesse sentido,
Eu me aprofundei no xamanismo, colocando como uma das práticas espirituais e filosóficas mais antigas da humanidade, porque o xamanismo, ao meu ver, é a possibilidade da gente relembrar da nossa conexão com algo que está o tempo todo nos pedindo, que é a natureza, com os nossos ciclos. A gente pode falar aqui dos arquétipos, dos animais de poder, com a roda de medicina, que aí a gente começa a compreender um pouco mais sobre o momento que a gente está vivendo, né? E esses conteúdos, eles nos oferecem um super manancial de equilíbrio e cura. Então, a gente traz do nosso DNA registros, lembra daquilo que é transgeracional na constelação familiar? Esses registros no nosso DNA ancestral falam dessa ligação. Me fala, quem nunca teve uma avó que cuidava de ervas? Ou uma bisavó que era rezadeira, rezador, um avô rezador, né? Sei lá, a gente tem tudo isso aí, é transgeracional, a gente carrega das gerações. Então, quando a gente acessa o xamanismo, a gente está entrando em contato com o sagrado que está dentro de cada um de nós, através não só da nossa conexão com o nosso ciclo, da nossa conexão com com a natureza, com os animais de poder, com os totens, com os arquétipos, mas também com esses registros de DNA dos nossos antepassados, sejam os antepassados espirituais, de lugar ou de DNA. Mas também não é uma live sobre isso hoje. Então, através dessas técnicas de cura nativas, como a própria viagem xamânica, eu, no meus círculos femininos, né, no meu círculo de mulheres, uma das práticas comuns é o uso da técnica do tambor, a dança, o canto como uma medicina, né? Por exemplo, trabalhar uma jornada onde a gente vai entrar em conexão com o nosso animal de poder. Eu não vou falar, vão lá na página da Fanny Carolina, que ela fala sobre outras visões, né? Que a gente tem um animal sombra, e aí vai, tá? Mas, através das batidas do tambor, a gente pode viajar para esse outro mundo, expandir a nossa consciência e entrar em contato com o nosso potencial que está dentro desse arquétipo do nosso animal de poder. Os animais de poder, por exemplo, eles são nossos espelhos, eles refletem as nossas qualidades e potenciais, ao mesmo tempo que mostram o que a gente precisa aprender para nos curar em um determinado momento. Cada um deles tem uma medicina, né, que nos orienta e nos fortalece na nossa jornada por aqui. São guias amorosos, né, são sábios que nos mostram aquilo que eu diria que é a verdade do nosso coração. E o xamanismo, quando você traz ele para uma prática dentro de um círculo de mulheres, ele abre portas para experiências assim incríveis, possibilitando uma sintonia profunda com o que há de mais forte, mais profundo, mais essencial, mais verdadeiro dentro de nós, sem negar a nossa sombra. Trazendo essa importância da gente retornar ao quê? A sacralidade da terra. Mas aonde a gente começa a honrar a sacralidade da terra? Eu sempre falo nos meus cursos que amar o nosso próprio corpo é o maior ato revolucionário que a gente pode ter. Porque a nossa sociedade não nos ensina a amar o nosso corpo, a amar o ato sagrado das transições que a gente faz de idade, a amar as nossas marcas de expressão. Eu não sou contra nenhuma técnica para que a gente tenha longevidade. Nenhuma técnica. Mas eu trabalho muito a potência
da sustentação de quem a gente é, desse amparo, dessa gentileza, dessa nobreza, sabe? E o xamanismo, generosamente, ele oferece recursos, ferramentas, instrumentos psicoterapêuticos, né, que a gente pode analisar dentro da psicologia e fazer uma conexão muito forte para a gente cumprir o nosso propósito, o nosso plano de vida, para a gente caminhar a nossa verdade, como a gente tem, né, cada uma o conselho das anciãs das 13 luas falam dessas verdades. Então, por que tudo isso? Porque quando a gente não precisar mais estar aqui fisicamente, a gente vai ser acolhido de novo por essa mesma Mãe Terra, e a gente vai viver a partir de tudo que a gente colocou nesse mundo, através da nossa história. O xamanismo, ele está trazendo de volta essa necessidade de nós, seres humanos, relembrarmos de que nós não somos maiores que ninguém, de que nós precisamos nos reconectar com tudo que está ao nosso redor, as plantas, os animais, os minerais. O xamanismo, ele traz essa ressonância da gente escutar, né, de novo o coração da Mãe Terra, tá? Da gente se conectar numa grande unidade perfeita e geradora de energia e força criada pelo grande sagrado, que é aquilo que os povos nativos falam de Walkantanka, né, o grande espírito, o grande mistério. E o que dizer, né, do som, dos instrumentos de poder, quando a gente traz para um trabalho, para um círculo feminino? Quando as batidas do tambor começam, a gente se sente literalmente transportado. A gente relembra que nós somos parte de tudo. E aquelas batidas são as batidas do nosso coração unidas ao coração da Mãe Terra. A maraca, por exemplo, ela emite uma vibração tão forte que mesmo muito tempo depois, ainda a gente mantém essa sensação de que essa energia está expandida ao infinito. Então, esse poder de se conectar, né, que o xamanismo fala, com essas práticas ancestrais, como as ervas, como, né, que são o manto sagrado da Mãe Terra, com a lua, com as suas fases, com as estações, é tanta sabedoria e é tão simples e é tão urgente para a nossa sociedade, tá? Então, dentro desse renascimento do xamanismo, né, do neo-xamanismo e dos círculos femininos, essa forma ritual que coloca o ser humano em contato com o mundo das plantas, com os animais, com esses seres, né, esses elementais, né, tem evidentemente tudo a ver com um arquétipo de uma deusa, tá? Com um arquétipo muito forte, tá? Que é o arquétipo da deusa Ártemis. O xamanismo trabalha com um profundo respeito pelas forças da natureza, com rituais vividos por qualquer tipo de pessoa, envolvendo cristais, o fogo, a água, o metal, a madeira. E é um conceito de vida que busca no autoconhecimento a chave para o nosso equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. A xamã, aquela que está buscando essa conexão, que entra em transe durante os rituais xamanistas ou xamânicos, ela manifesta poderes aparentemente sobrenaturais, mas ela está se conectando, na realidade, com os espíritos da natureza presentes aqui dentro também. E a comunicação com esses aspectos sutis da natureza, ela se processa através desses estados alterados de consciência. E nós, mulheres, temos percebido isso, é muito forte, quem atende sabe disso, tá? A xamã,
nós mulheres que temos procurado muito esse tipo de prática, porque ah, essas práticas estão conectadas diretamente com o arquétipo que nos religa aos mistérios e à sabedoria da natureza. Faz parte das nossas raízes ancestrais. Quando as mulheres das cavernas testavam todas as maneiras de se curarem, as mulheres da tenda vermelha, né? Então, à medida que o tempo foi passando e nós fomos desenvolvendo esse conhecimento incrível, né? E ao mesmo tempo, lá atrás, essas mulheres que foram passando de geração para geração esses conhecimentos, tá? E quando alguns sistemas religiosos, a gente teria que falar de aspecto social, cultural e econômico, denominou essas mulheres, essas xamãs que já existiam lá atrás, essas coletoras, essas mulheres em bruxas na Idade Média, elas foram as primeiras a serem queimadas nas fogueiras da Inquisição, porque elas representavam um foco de resistência à submissão feminina imposta pela Igreja, em primeiro lugar, e aos seus dogmas. Então, o xamanismo, ele não é uma religião, ele religa, mas ele não é uma religião, nem é uma moda ou uma simples técnica de autoajuda. Ele precisa ser visto como um caminho de autoconhecimento que, pouco a pouco, muitas mulheres estão descobrindo, que permite a nós voltar a entrar em contato com aquilo que foi transmitido há séculos, mas também a respeitar o mundo natural do nosso planeta. E aí, falando um pouquinho sobre o arquétipo de Ártemis, as mulheres Ártemis são as que permitiram o renascimento dessa velha e maravilhosa energia. E aí tem um texto que eu quero citar aqui, da Clarissa Pinkola Estés, que é o Uivo, né, a ressurreição da mulher selvagem. Mas eu vou falar aqui do que a Clarissa Pinkola fala e do porquê que é tão importante o xamanismo como uma prática e que a gente às vezes nem sabe que está praticando. A gente voltar a se reconectar com o poder das ervas, a gente voltar a se reconectar com o poder dos nossos ciclos menstruais, com essa reorganização interna, com esse respeito ao nosso corpo, né, com se alimentar melhor, né, comer uma comida mais orgânica, ter menos agrotóxicos, tudo isso faz parte do xamanismo. Tá mais claro agora para vocês? E o arquétipo que trouxe isso, que deixou vivo isso, né, é o arquétipo de Ártemis. Clarissa fala o seguinte, eu fiz uma adaptação no texto dela, tá? Tem uma licença poética minha. Essa mulher selvagem, La Loba, que vive no deserto, foi chamada por muitos nomes e atravessa todas as nações pelos séculos afora. Seguem-se alguns dos seus antigos nomes. A mãe dos dias é a deusa, a mãe criadora de todos os seres e de todas as coisas, incluindo-se o céu e a terra. A mãe Nix exerce seu domínio sobre tudo o que for da lama e das trevas. Durga controla os céus, os ventos, os pensamentos dos seres humanos, dos quais se espalha toda a realidade. Coatlicue dá a vida ao universo incipiente, que é maroto e difícil de controlar, mas como uma mãe loba, ela morde a orelha do filhote para contê-lo. Hécate, a velha, a vidente que conhece o seu povo e traz em si o cheiro de humus e o sopro divino. E muitas, muitas outras. Essas são as imagens do que e de quem vive aos pés dos morros, longe do deserto, lá nas profundezas. Uma coisa a respeito desse espaço é certa, ele é antigo, mais velho do que os oceanos. Como La Loba, ele não tem idade, é intemporal ou atemporal. O arquétipo da mulher selvagem dá sustentação a essa camada e emana da psique instintiva. Embora ela possa assumir muitos disfarces nos nossos sonhos e experiências criativas,
Ela não pertence à camada da mãe, da virgem, da mulher medial, nem da criança interior. Ela não é a rainha, a amazona, a amada, a vidente. Ela é só o que é. Chamem-na de lá que sabe, aquela que sabe. Chamem-na de mulher selvagem, de lá loba. Chamem-na pelos seus nomes nobres ou pelos seus nomes humildes. Chamem-na pelos seus nomes mais novos ou mais antigos. Ela continua sendo apenas o que é. A mulher selvagem, como arquétipo, é uma forma inimitável e inefável que traz à humanidade um abundante repertório de ideias, de imagens, de particularidades. É ela que devolve a mulher autêntica, o ser humano autêntico. O arquétipo existe por toda parte e, no entanto, não é visível no sentido comum da palavra. O que pode ser visto dele no escuro não é visível à luz do dia. Cada mulher tem acesso ao potencial, ao rio abaixo rio, o rio por baixo do rio. Ela chega até ele através da meditação profunda, da dança, da arte de escrever, de pintar, de rezar, de cantar, de tamborilar, da imaginação ativa ou de qualquer atividade que exija uma intensa alteração de consciência. Uma mulher chega a esse mundo entre mundos através dos anseios e da busca de algo que ela vê apenas com o cantinho dos olhos. Ela chega lá com as artes profundamente criativas, através da solidão intencional e da prática de qualquer uma das artes. E mesmo com essas práticas bem executadas, grande parte do que ocorre nesse mundo inefável permanece para sempre um mistério para nós, por desrespeitarmos as leis físicas e racionais como as conhecemos. Mulheres que correm com os lobos, adaptado por Soraya Mariani. Eu já me sinto no direito. Então tá na hora da gente se encontrar e se entregar a uma causa. Outra forma da gente encontrar o nosso equilíbrio passa por descobrir um objetivo pelo qual lutar. De um modo geral, esse tipo de mulher é muito atenta às injustiças. Quando a gente desperta esse arquétipo da xamã, da xamânica, a gente se entrega de corpo e alma a uma causa. E isso pode representar o grande propósito da nossa existência, do porquê que eu estou aqui na Terra. Será que é só para isso? É claro que a gente deve tomar cuidado e não se converter numa fanática com convicções extremistas. Não se esqueçam do seu lado focado, típico dos caçadores e das caçadoras. Para tudo, temos que ser capazes de olhar à nossa volta, sabendo respeitar o que o outro pensa e o que o outro faz. O outro não é melhor e nem pior que você, porque ele come carne. Tem toda uma visão. Eu não como carne, mas tem toda uma visão por trás disso, uma desconstrução, um lugar para se olhar. Lembrando que os antigos xamãs lá atrás comiam carne. E a gente está falando de um movimento social, político, econômico que está por trás do movimento do veganismo. Que você tem que estar lá dentro, você tem que se aprofundar. Então, não julgue quem não come, mas também não julgue quem come. Vamos olhar para o movimento social, político e econômico para que a gente possa ter o alimento saudável, tá? Então, não vou entrar numa discussão aqui. Quantas vezes nessa live vocês escutaram as palavras sagrado, coração, energia e força? Me diz. Quantas vezes? Sagrado, coração, energia e força. Xamanismo é tudo isso e além.